Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir. Pai do Senhor, tudo bom, queridos irmãos? Família Barp, Pai do Senhor, boa noite. Mais uma quarta-feira aqui junto com os irmãos, falando um pouquinho do amor de Cristo, estando junto com o amor de Cristo. Espera aí rapidinho, deixa eu só me acertar aqui. E pedindo a Deus para que venha nos abençoar nesse dia. Olha aqui, sabe? Espera aí, irmãos, que o Soraya está colocando aqui que eu sou meio... Sumiu. Quero ver quem já está aqui com a gente. Não quer tá, não quer. Cadê? Vem. Tá funcionando o seu aí? Tá, né? Então tá bom, graças a Deus. Irmãos, eu tô querendo ver quem tá participando aqui com a gente, mas não tô conseguindo ainda. Porque eu quero estar participando junto com você e eu acho que é muito importante a gente saber quem tá junto aqui com a gente. Me presta o seu telefone que tá funcionando aí, que estiver ligado aí. Conseguiu o quê? Não? Me presta um aí que esteja funcionando. E aí, Renato, tenta colocar aí pra mim, por favor. Vou tirar só o som aqui. Tá. E aí, irmãos, eu peço que você já viu na sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23. Nós vamos estar lendo. Faz parte do Sermão da Montanha. Consegui aqui, ó. Celular funcionando. Deixa eu ver aqui. Alex. Pai do Senhor, Alex. Marlene também já está por aí. Oi, Marlene, Deus abençoe. Raquel, Claudete, Amós. Oi, Amós, Pai do Senhor, cara, quanto tempo, hein? Tânia também já está por aí com a gente. Quem mais está por aí? Vamos lá. Vamos aumentar o nosso número de irmãos aqui participando com a gente. Está conversando um pouquinho, falando um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Boa noite, pastor Marlene Souza. Boa noite, Marlene. Deus abençoe, tá? Fique com Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, Amós. Deus te abençoe também. Boa noite, Marlene. Claudete. Oi, Claudete. Boa noite. Deus abençoe também. Vamos ficar junto aqui, aprendendo um pouquinho e falando um pouquinho das coisas do Senhor. E trazendo o entendimento da luz da palavra para dentro da nossa família, que é esse culto nosso para a família. E é nesse sentido que nós estamos envolvidos, estamos empenhados de viver uma vida com Cristo. Amém, irmãos? O texto ele vai nos dizer assim: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, a luz que está em você virá escuridão. Como será terrível essa escuridão? Irmãos, esses ensinamentos dados por Jesus no Sermão da Montanha, a partir do versículo aí, no versículo 19, é interessante a gente prestar atenção um pouquinho aqui. Do 19 até o 21, Jesus está falando sobre valores de riqueza no céu e na terra. Ele fala para a gente, não acumula riquezas na terra, não coloca seu coração nisso, mas ajunte riquezas no céu, onde corroer, ladrões não vão roubar. Então Jesus fala sobre esses valores. Aí do 22 e 23 ele fala sobre os olhos que são luz para o nosso corpo. Aí a partir do 24 também até o 24 e o 25 ele vai estar falando ele fala também sobre valores de amar a Deus e amar ao dinheiro.
Não podemos amar aos dois ao mesmo tempo, porque um nós vamos amar e o outro nós vamos desprezar. Então, esse texto de que os olhos são como uma luz para o corpo, está entre esses dois versículos de ensinamento que Jesus tem nos dado. Pai do Senhor, Néia, Deus abençoe aí. Guilhermão, meu parceiro, Deus abençoe, irmãos. Então, assim, esse texto, irmãos, falando sobre que os olhos eles são luz para o nosso corpo, Jesus está dando ensinamentos maravilhosos, porque ele está sempre nos mostrando duas direções. Quando ele fala, não junteis dinheiro na terra, mas fazeis riqueza no céu. E se no outro ele fala que nós não podemos amar ao dinheiro e amar a Deus, nesse texto aqui do 22 e 23, ele fala que os nossos olhos eles podem ser bons e produzir luz em nosso corpo, ou ele pode ser maus e produzir escuridão em nós. Então, nós temos sempre esses dois pontos de vista de ensinamento dado por Jesus. Ivone, Pai do Senhor, Ivone, Deus abençoe, Lindalva, Mariângela, Mariângela, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Então, assim, a gente está sempre no meio, irmãos, sempre com essas duas, sempre com duas opções, sempre com duas. Jesus está sempre dando dois entendimentos para que a gente possa pensar nisso. E pensando sobre isso, irmãos, sobre os olhos, quando eles são como uma luz para o corpo, alguns tempo atrás eu assisti uma reportagem falando de uma maratona na Espanha. Um espanhol com o nome de Fernandes Anaya, ele vinha nessa maratona, nessa corrida em segundo lugar. Ele estava em segundo lugar. Quando ele viu que um queniano com o nome de Abel Mutai, ele começou a desacelerar. Ele estava perto da linha de chegada e ele começou a desacelerar, porque ele ficou distraído achando de que já estava confortável o tempo dele ganhar. Aí o que o Fernandes fez? Quando o Fernandes percebeu que ele desacelerou e que ele poderia passá-lo e ser o campeão da prova, o Fernandes veio e empurrou aquele queniano, foi empurrando ele até ele passar pela linha de chegada e ganhar o primeiro lugar. E quando terminou essa prova, os repórteres ficaram doidos com aquela atitude daquele moço e fizeram a seguinte pergunta a ele: por que você fez isso? E Fernando Anaya, parece que ele não entendeu a pergunta e ele respondeu assim: fiz o quê? Porque para ele era tão normal ter feito aquilo, de que não tinha nada de extraordinário naquilo. E o repórter perguntou: cara, por que você fez isso? Aí um outro repórter perguntou a Fernando, Fernandes, você poderia agora estar no pódio, cara, no primeiro lugar. Aí Fernandes ele dá uma seguinte resposta: de que adiantaria eu estar no pódio agora em primeiro lugar e saber de que esse primeiro lugar não era meu, era desse queniano, porque ele estava na corrida o tempo todo. Para Fernandes, o fato daquele queniano ter ficado um pouco distraído não tiraria dele o valor de toda a corrida com a qual ele estava na frente. Fernandes falou assim: o que me adiantaria levantar algum troféu ou ganhar algum dinheiro a mais do que para estar no primeiro lugar, me aproveitando de um momento de uma distração de uma pessoa. E a pergunta, uma das respostas dada aos repórteres que Fernandes deu, que é a que eu mais gosto, a que eu mais me apeguei, assim, por isso que me chamou a atenção esse vídeo durante já algum tempo quando eu assisti. Ele falou assim: cara, o que eu ia dizer para minha mãe quando eu estivesse no pódio em primeiro lugar e que eu me aproveitei de uma situação de que uma pessoa se distraiu?
Então assim, Fernandes ele tava ali expressando quem ele era. Os olhos de Fernandes não eram olhos que viam vantagens em se aproveitar de algumas situações. Para Fernandes, botar a mão em uma medalha de ouro ou botar a mão em um prêmio de dinheiro mais alto não tinha muito valor a respeito dessa grande oportunidade de se dar bem em cima de uma pessoa que se distraiu em um momento da vida. E o que esse texto, irmãos, ele pode nos ensinar com isso? Que são como uma luz para o nosso corpo. Ele mostra que a nossa vida, nós a vivemos da maneira em que nós a enxergamos. Conforme nós enxergamos a vida, essa é a maneira de que nós vamos nos comportar. E como que nós podemos enxergar a vida ou interpretar a vida? A maneira em que nós interpretamos a vida é a maneira de que nós vamos viver. A maneira em que nós entendermos a vida é a maneira em que nós vamos viver. A maneira em que nós fazemos os nossos juízos da vida é a maneira com que nós vamos viver. A maneira com que nós compreendemos a vida é a maneira com que nós vamos viver. Se temos esses discernimentos que equivalem a essa lâmpada do nosso ser, se esse discernimento da vida que temos é como se fosse essa lâmpada do nosso ser que ilumina o nosso ser, Jesus está dizendo que o nosso entendimento ele é a lâmpada do nosso ser. A nossa visão da vida ela vai ser de acordo com aquilo de que nós entendemos da vida, do que nós interpretamos da vida. O ensinamento que Jesus está falando sobre os olhos que são capazes de trazer luz para todo o corpo. Jesus está falando assim, olha, o seu corpo, a sua vida, os seus dias vão ser resultado do entendimento de que você tem, de quem você é, de quais são os valores que você tem, que você dá na vida, e são esses que vão direcionar os nossos dias. E Jesus ele dá um entendimento belíssimo sobre isso, quando ele fala, olha, se os teus olhos for bom, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos não forem bons, todo o seu corpo será escuridão. Jesus está falando assim, podemos escolher ter uma vida, de viver uma vida, de ter luz, de ter luz no nosso corpo, de ser luz aonde nós estivermos, ou nós podemos ter vida de escuridão por onde nós passarmos. E aqui, irmãos, isso não é fácil. Esse ensinamento de Jesus ele não é muito fácil porque ele vai muito de contra tudo aquilo de que a gente às vezes aprendeu durante toda a vida. Às vezes porque esse ensinamento de Jesus, às vezes ele não tem muito a ver com os ensinamentos que nós tivemos de família, não tem muito a ver com nossos relacionamentos de amizade, não tem muito a ver. Algumas coisas podem até influenciar, eu acredito que o relacionamento de família pode influenciar muito em algumas atitudes na nossa vida, mas elas não são o essencial em tudo. O que Jesus está falando, que o essencial em tudo, para que a gente consiga ter olhos que produz luz ao nosso corpo e a gente consiga ter uma vida que a gente consiga viver na luz, a gente tem que abrir o nosso entendimento primeiro para quem nós somos. E eu sempre gosto de falar e de trazer isso, porque é um entendimento que eu trago para dentro do meu coração. Todas as vezes que eu olho que tem alguma coisa que os meus olhos estão vendo e eu percebo de que isso não está trazendo luz para a minha vida, e quando não está trazendo luz para a minha vida é porque eu estou ficando um pouco longe do entendimento de quem eu sou. Então eu trago sempre esse entendimento de quem eu sou para dentro da minha vida, para o meu olhar mudar no sentido da vida. E a palavra de Deus ela diz que eu sou filho de Deus. Espera aí que eu vou subir aqui. A
palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus. Então isso já me traz de volta o meu olhar. Então assim, as situações da vida, as adversidades, o dia mau, as pessoas que tentam nos enganar, as nossas dificuldades, pelo menos todas essas coisas, elas podem vir me perturbar um pouquinho e fazer com que o meu olhar fique um pouco escurecido. Mas quando eu percebo que eu sou filho de Deus e que em mim habita o Espírito Santo, existe uma luz que brilha dentro de mim e traz dentro do meu entendimento a capacidade de voltar para dentro de mim e de falar assim: Jesus, eu preciso que a tua luz, o teu Espírito Santo, traga essa revelação para mim, para que eu possa viver em um mundo de luz, em um mundo de paz. E o que isso tem a ver com o culto de família, pastor? É o que eu gostaria de trazer para dentro da nossa família. Nós temos um clamor para que nós ficamos dentro de casa. Fique em casa, não saia, fique em casa, fique em casa. E muitos de nós gostaríamos de estar na rua exercendo as nossas funções. E eu digo até na área do trabalho de igreja, a gente queria estar de repente na rua trabalhando, sendo aquele que vai ficar entregando panfleto aí na rua, falando do amor de Deus na rua, cumprindo de repente o ID de Jesus. Mas esse tempo foi tirado não para a gente estar na rua entregando panfleto e não ficar achando de que Deus está triste com a gente porque a gente não está na rua entregando panfletinho ou falando de alguma coisa do amor dele aí pela rua. Esse é um tempo de que nós temos que ficar muito alegres que Deus está dando esse tempo para a gente estar em casa com a nossa família. E o ID de Jesus não é de repente pregar o Evangelho, mas é para sua casa e pregar o Evangelho. Mas ajuda aqui que saiu. Mas é de ir para ficar em sua casa e a sua casa ser o seu campo missionário. E nós temos uma frase de que a gente costuma ouvir, de que o campo missionário mais difícil é a nossa casa. A palavra de Deus, ela nos diz assim, de que adianta nós ganharmos todo mundo e perder a nossa própria salvação. Eu queria fazer frasear a respeito disso, falar do que adianta nós ganharmos todas as famílias e perdermos a nossa. Então, nós estamos vivendo um grande momento de que Deus está fazendo com que nós vamos poder semear o amor de Cristo dentro do nosso lar, onde é o campo missionário mais difícil que tem. Porque aqui, irmãos, nesse campo missionário da família, a gente não consegue viver maquiado, a gente não consegue pregar uma coisa e viver outra. Aqui não tem jeito. Aqui todo mundo conhece a gente, como a gente acorda, como a gente dorme, como a gente come, como a gente conversa. Aqui é o lugar onde a gente não consegue esconder nada de ninguém. E talvez esse campo missionário, os nossos olhos precisam ser abertos para eles, no sentido de uma responsabilidade de amor, de olhos abertos, de entendimento de quem você é. Você é um missionário dentro de sua casa, você tem que ganhar o seu marido, você tem que ganhar a sua esposa, você tem que ganhar os seus filhos. E isso mexe muito com tudo o que nós entendemos sobre a vida. Essa esposa que tem um marido que ainda não é bem o que ela gostaria que fosse, e porque ele chega à tarde todo dia, todo final de semana, ele traz tristeza para ela, e quando ele chega, ela fala com ele de maneira grossa, absurda, trata mal e fica de mal, e tem todas aquelas coisas de que são referentes aos nossos olhos, quando a gente está com os nossos olhos fica um pouco escurecido por causa das situações da vida, e a nossa atitude ela é diferente da atitude de que Jesus às vezes nos ensina. Evangelizar, talvez o marido nesse jeito, a esposa está para quando ele chegar desse jeito, às vezes até embriagado, e ela o receber como que Jesus o receberia. Vai lá dar um banho, toalha, ver comida, conversa um pouco, ao invés de
levantar uma disposição para jogar todo aquele mal que está dentro de você, porque você está entristecido com aquela situação, e isso não muda. Se você acredita de que você é alguém que vai semear um amor dentro da sua família, o seu olhar tem que mudar, e agora as suas atitudes têm que mudar, porque é você quem vai trazer luz para dentro da sua casa. O seu marido, quando chegar em casa, seja do jeito que ele chegar, ele vai chegar em casa e vai encontrar com Jesus. Ele vai encontrar com os ensinamentos dados por Jesus. E nós vamos estar, e você vai estar transformando o pensamento dele. Ele vai fazer isso durante 1 ano, 2 anos, quem sabe até 15 ou 20. Mas um dia ele vai ver quais são os valores da luz dada por Jesus e os ensinamentos dele através de você, que é um missionário dentro da sua casa. Assim, irmãos, da mesma maneira é com o esposo, com a esposa, com os filhos, com o tratamento do filho. Não adianta, irmãos, nós levantarmos nenhum tipo de ira com os nossos filhos, nós semearmos a ira nos nossos filhos, porque eles não são o que a gente gostaria que eles fossem nesse momento. Os nossos filhos, eles precisam saber de que em casa ele tem alguém que é um Jesus, que tem o ensinamento de Jesus, e que todas as vezes que ele chegar em casa, que ele precisar, e que ele pode aprontar o que for, aonde ele estiver e aprontar, mas quando a situação lá apertar, ele lembrar que tem uma casa, que tem um Pai, que tem um Jesus, e você, quando chegar em casa, você recebê-lo como Jesus, com seus braços abertos. Ainda você, às vezes, vai ter até algum prejuízo por isso, mas você está semeando Jesus na vida dele. São preços de que o amor de Cristo às vezes nos traz, mas quando nós temos esse entendimento, nós fazemos todos eles não por força, não por pressão, mas por puro amor, porque nós entendemos quem somos em Deus. Nós somos filhos de Deus. E isso, irmãos, é trazer luz para dentro de casa, estar com os nossos olhos abertos, com os nossos olhos olhando a vida com entendimento e semeando luz e vida por onde a gente passa. Eu acredito, irmãos, que a nossa família, toda a nossa família vai ser de Cristo no nome de Jesus. Toda a nossa família vai ser de Cristo em nome de Jesus. Olha, querido, você aí na sua casa, a sua família ainda não está do jeito que você gostaria que ela tivesse, mas Deus conhece a sua família, Deus conhece você. Você está aí porque Deus colocou você aí, como você é aquele que vai disseminar o amor dele aí. A luz vai chegar nessa casa através de você. Ainda não está, é uma vírgula, mas Jesus vai cumprir a obra que ele começou na sua família. Guarda essa palavra no teu coração, querido. Guarda essa palavra no teu coração e viva a vida com entendimento, sabendo de quem você é. Existem alguns valores que são intrínsecos de quem está vivendo uma vida com Deus e de quem ama o Pai. E por causa desses valores, os dias que vêm querendo trazer uma cegueira para os nossos olhos e apagar a luz que há em Cristo, elas não conseguem ser predominantes, porque você sabe quem você é. Você é filho de Deus. O Espírito Santo habita em você. E toda a tua família receberá e viverá através dessa luz. Eu abençoo no nome de Jesus a cada família que está compartilhando com a gente aqui esse culto. Lidalva Lopes, oi Lidalva, Jesus abençoe toda a sua família. Tânia, que todas as bênçãos do Senhor sobre a sua família. Claudete, que todas as bênçãos de Deus alcancem a sua família. Marilene, que todas as bênçãos de Deus encontrem todos os seus, e aonde você estiver, você vai ser luz. Você vai ser uma pessoa que vai ter uma palavra sempre, uma semente, você vai ter sempre boas palavras para estar semeando através do Espírito Santo. Neia, a tua família, o pastor Renato, a Jéssica, aonde vocês estiverem, a bênção de Deus vai ser sobre a família de vocês. Guilhermão, aonde você estiver, filho, a cada grupo de aula que você for dar, cara, as bênçãos do Senhor vai ser sobre a sua vida. Raquel,
Deus abençoe a sua família também. É isso, nós temos um Deus que traz essa luz para a nossa vida. Tiago de Oliveira, ô Tiagão, Deus abençoe a sua família aí, cara. Deus conhece todos os seus dias, a gente aqui da família sabe o que está acontecendo. Deus conhece todas as coisas, querido. Descansa na palavra dele, coloca o teu coração nele. Deixa aí que a luz que clareia os seus olhos seja a luz do Espírito Santo, que vai guiar você por todos os lados da sua vida, te dando discernimento, entendimento para todas as atitudes que você tiver de tomar. Deus abençoe. Obrigado por esse momento de estar aí junto com você na sua casa, onde você estiver vendo esse smartphone. Pela gente estar falando um pouquinho do amor de Cristo, que é de extrema importância para a nossa vida. Obrigado. Quero terminar aqui, irmãos, dizendo que é apaixonante viver uma vida com Cristo, de viver de acordo com a palavra dele, e a cada leitura que a gente faz, o Espírito Santo vai dando revelações, entendimento a gente e dando direção para a gente viver a nossa vida. Obrigado por esses momentos que passamos juntos, e eu gostaria aqui, irmãos, de estar dando uma reforçada. Por causa desse período que nós não estamos podendo ficar juntos, nos ajuntar, nós não estamos tendo aula de escola dominical, a nossa IBD. Então, assim, o pastor Renato, junto com os pastores, junto com o César, que é o superintendente da escola dominical, chegou e tiveram uma ideia que é muito legal e muito válida, de montarmos um grupo de WhatsApp de escola dominical, onde toda quarta-feira uma aula de escola dominical, uma aula da palavra do Senhor de 20 minutos vai estar sendo lançada nesse grupo. Então, assim, nós procuramos todos os números dos nossos membros e colocamos nesse grupo. Se porventura você mudou o número do seu telefone, você ainda não está nesse grupo, entre em contato comigo, com a Soraya, com um dos pastores, e passe o teu número, ou então até com um dos seus professores de escola dominical, que está sendo muito útil. Você que é professor de escola dominical, se porventura você percebeu que um dos seus alunos não estão no grupo, por favor, me mande o contato deles para que eu possa estar colocando eles juntos, para que a gente possa ter uma aula para atingir o máximo de pessoas que a gente conseguir. Tá bom? Deus abençoe. Hoje nós já tivemos a primeira aula, e assim que entrar os novos forem entrando, eu vou enviando essa primeira aula para eles. Tá bom? Deus possa nos abençoar. Obrigado. Vamos estar orando ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Pedimos, Pai, que ela venha ser essa luz diária sobre a nossa vida. Muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela minha família, pelas minhas filhas que aqui estão, pelo meu genro. Eu sempre esqueço, irmão. Pelo meu genro que também está aqui com a gente. E obrigado, Jesus, por todas as famílias também que estão aí orando e entregando as suas famílias nas tuas mãos. Porque nós cremos que não existe, Senhor Deus, outro lugar para nós entregarmos a nossa família se não for nas tuas mãos. Aquele que começou esse projeto de família antes da fundação do mundo. Obrigado, nós te amamos, nos dê uma semana abençoada e ser conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, querido. Amém. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, habita em ti, habita em nós, a sua igreja.